Olá, meu nome é Yasmin de Souza, eu sou discente do curso de Ciências Biológicas na Universidade Federal do Vale do São Francisco e sou bolsista do Programa de Educação Tutorial PET Saneamento Ambiental. Irei apresentar o trabalho intitulado Índice de Estado Trófico da Foz do Riacho Porteiras, no município de Petrolina, em Pernambuco. Os autores desse trabalho são Yasmin de Souza, Fernanda da Silva, Vitor Daniel Lima, Ana Laura Nunes e Miriam Cleide Cavalcante. De início, é importante falar um pouco sobre o município de Petrolina, já que ele está situado na mesorregião do São Francisco e faz parte da região de desenvolvimento integrado. Junto com a cidade de Juazeiro, na Bahia, forma um polo que é bastante conhecido por suas atividades econômicas serem principalmente de cunho agrícola, tendo então como seu principal manancial hídrico o Rio São Francisco. E nós sabemos que ao longo da bacia, da sua bacia, o Rio São Francisco, ele acaba recebendo a contribuição de diversos afluentes e um desses é o Riacho Porteiras, o objeto aqui do nosso estudo. Então, esse riacho, ele chega no município de Petrolina e tem a sua origem no perímetro irrigado Nilo Coelho, passa pelo meio urbano até desaguar no Rio São Francisco. Ele acaba funcionando como um receptor de efluentes das estações de tratamento de esgoto e também, quando ocorre a drenagem pluvial, acaba recebendo a contribuição de alguns sedimentos agrícolas das áreas próximas à margem do riacho, o que infelizmente contribui para o seu processo de eutrofização. Em relação aos parâmetros utilizados para avaliar a qualidade da água, nós podemos citar os nutrientes, como por exemplo o nitrogênio e fósforo. Em especial o fósforo, ele é um nutriente essencial para os diversos tipos de vida, contudo, o seu excesso ele vai acabar resultando na eutrofização daquele ambiente aquático. E hoje em dia, as principais fontes de fósforo nos corpos hídricos, nós podemos citar o lançamento de esgotos domésticos, porque tanto os detergentes superfosfados quanto a própria matéria fecal, elas são fontes ricas em fósforo. E também tem a questão da drenagem pluvial de áreas agrícolas, como eu já falei anteriormente. E também alguns processos naturais, como por exemplo a dissolução de rochas e também a decomposição da matéria orgânica. Justamente para medir, para avaliar a qualidade da água, quanto ao enriquecimento por nutrientes e os efeitos que isso causa, tem-se o índice de estado trófico, o IET, que pode ser calculado tanto com base nos valores de fósforo total, mas também com base nos valores de clorofila A. Tendo isso em mente, o objetivo desse estudo foi justamente determinar o índice de estado trófico do corpo de água do Riacho Porteiras, no município de Petrolina, Pernambuco, em especial, a sua foz, utilizando os valores de fósforo total, tendo como base os limites para as diretrizes para as diferentes classes, de trofia em função dos valores de IET. Em relação à metodologia, a área de estudo e monitoramento, o nosso ponto amostral foi a foz do Riacho Porteiras, que está presente aí na figura 2, como vocês podem ver, e lá foram realizadas 3 campanhas de coleta no ano de 2021, 2 no período seco e uma no período chuvoso. Após a coleta, essas amostras elas foram armazenadas e encaminhadas para o Laboratório de Engenharia Ambiental, o LEA, que fica no campus Juazeiro da Univasf, e lá foram realizadas as análises de fósforo total e nitrogênio e também análises físico-químicas, como pH, cor, turbidez e condutividade elétrica. Para realizar a determinação do índice de estado trófico, foi realizado com base na concentração de fósforo total. E para se fazer o cálculo, foi utilizado a equação 1, que foi tirada, tem aí como referência no aparelho 2004.
Para realizar a classificação do estado trófico, foi utilizado, né, o índice de Carlson de 1977, adaptado por Lamparelli em 2004. E como vocês podem ver, na tabela 1 possui 6 níveis de estado trófico. Em relação aos resultados, para as análises de nutrientes, nós temos aqui a tabela 2, que vai apresentar os resultados obtidos para o fósforo total, o nitrogênio e também a determinação do índice de estado trófico, que foi calculado utilizando a variável fósforo, conforme CETESB em 2004. E os valores de fósforo do riacho estavam acima do preconizado pela Resolução 357 de 2005 do Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA. É importante salientar que o Rio São Francisco é classificado como água doce classe 2, segundo a Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, a ANA. Então, para ambientes lógicos desse tipo, o fósforo total não poderia exceder a 0,1 mg por litro. E os valores encontrados foram 30 mg por litro, 18,1 mg por litro e 4,2 mg por litro. Ou seja, em todas as campanhas de coleta, o valor de fósforo total excedeu o que é preconizado pela resolução. E o nitrogênio amoniacal também estava acima do que é preconizado pela resolução do CONAMA. E a gente sabe que o nitrogênio ele vai variar de acordo com o pH das amostras, mas aqui no caso deveria variar entre 3,7 e 0,5. Mas, como é possível ver na tabela 2, os valores estão bem acima disso. E por conta desses valores, infere-se que os nutrientes podem advir de lançamentos de cargas orgânicas, como, por exemplo, as originárias das estações de tratamento de esgoto da cidade ou de algumas cargas difusas das áreas agricultáveis, né, que encontram-se próximas às margens do riacho. Em relação às análises físico-químicas, os valores de pH estão de acordo com o que está descrito na resolução, né, variando na faixa de 6 a 9. Já a cor e a turbidez, os valores estavam acima do preconizado pelo CONAMA na segunda e na terceira campanha, já que é estabelecido que a cor verdadeira tem o limite de até 75 miligramas de platina por litro e a turbidez até 100 unidades de turbidez. Enquanto o índice de estado trófico do resultado do riacho, né, resultou em um estado trófico mediano, um mesotrófico. E apesar de não ser aparentemente tão preocupante assim esse valor, é preciso ter uma atenção maior, principalmente se essa água fosse utilizada para abastecimento urbano e para a dessedentação de animais. E algo que chama a atenção é justamente essa imagem de satélite do ano de 2021, onde mostra no ponto A, no PA, a foz do Riacho Porteiras, e no ponto B, o PB, indica o ponto de captação de água da ETA do município de Petrolina. Então, os valores que foram encontrados, juntamente com a proximidade da foz do riacho e do ponto de captação da água, mostram um estado um pouco preocupante, algo que deve servir de alerta. Em relação ao período seco e chuvoso, houve uma variação em relação ao fósforo total e ao índice de estado trófico, que foram valores um pouco menores na última campanha de coleta do que comparada às duas primeiras que aconteceram no período seco. No entanto, a classificação do estado trófico manteve-se como mesotrófico. E a conclusão é justamente que o Riacho Porteiras enquadra-se no estado trófico tipo mesotrófico, e esses valores de nutrientes elevados eles podem apontar a vulnerabilidade para a ocorrência da eutrofização. E pode trazer consequências para o Rio São Francisco, já que ele é um de seus afluentes.
É importante também, né, dar continuidade às análises, principalmente coletando águas do próprio Rio São Francisco e verificar os lançamentos de cargas poluidoras. E desse modo nós podemos contribuir com o planejamento e gestão dos recursos hídricos no município de Petrolina. Gostaria de agradecer ao PET Saneamento Ambiental pelo incentivo financeiro e à Univesp pelo apoio institucional. Deixo aqui o meu contato e muito obrigada pela atenção.